que ocorreu do ponto de vista prático, né, com esse problema. Primeiro, eles fizeram a reforma agrária, entre 49, vou dizer, praticamente entre 50 e 53, eles regulamentaram a reforma agrária, incluindo aí o fato de que eles também deram terra para os latifundiários, porque chamavam de latifundiários sensatos. Então uma parte dos latifundiários ganhou também usufruto de terra, não foi liquidado e tal. O que foi, quem perdeu toda a terra foram aqueles que eles consideraram os malvados, os que tinham crimes de guerra, que se associaram aos japoneses, etc. Esses perderam. Mas uma grande parte dos latifundiários também ganharam terra para trabalhar, porque não podiam fazer outra coisa, né? É lógico que isso criou de cara uma contradição real no campo, porque uma coisa é você ter um latifundiário, um camponês que tem ligações comerciais, né? tem instrução, tem outra coisa é você ter um camponês pobre. Então, já desde o começo da reforma agrária já se estabeleceu uma certa disputa entre camponeses pobres, de certo modo também às vezes camponeses médios, com camponeses que eles chamavam abastados, que incluía os setores latifundiários que tinham ganho de terra, né, ou usufruto de terra. Depois, nas cidades, um dos problemas naquela época básico da China sempre foi problema de alimento. A China em 49 tinha 400 milhões de habitantes, apesar da guerra, né? 400 a 500 milhões de habitantes. Então, o problema de comida é um problema sério para uma população desse tamanho. A China não tem a extensão agrícola que o Brasil tem. O Brasil tem 360 milhões de hectares de terras agrícolas. A China tem 120, 130. Então, com disparidade então uma disparidade brutal para alimentar isso. Então, esse sempre foi um problema sério, né, com às vezes que eles chamavam de verdadeiras pestes de fome, né, porque determinados períodos ou de enchentes, ou de secas, ou de água quase, sempre houve grandes problemas de fome na China em virtude dos descompassos da produção. O que aconteceu com a parte da burguesia, que era a burguesia das cidades e tal? Ela resolveu especular com alimentos a partir de um determinado momento e disputar com o governo para ganhar dinheiro com a especulação de alimentos. O governo resolveu fazer essa disputa do ponto de vista econômico. Então o governo comprava uma grande parte da safra, tinha o estoque estratégico, estabeleceu o estoque estratégico e jogava. Então chegou um momento em que essa burguesia não sustentou, não tinha mais como sustentar a disputa e teve prejuízo na disputa dos alimentos. E acabou prematuramente, acabou tendo que ceder as suas fábricas, suas manufaturas, etc., para o Estado. Então houve uma estatização, digamos assim, prematura da pequena parte da indústria. E a indústria é muito atrasada também. A indústria nessa época na China era muito atrasada, quase nada. Eles tinham por exemplo, fábrica de máquina de costura, eles parece que tinham uma fábrica de máquina, tinham fábricas de tecido, etc. Mas não tinham nada de indústria pesada, de indústria mecânica avançada, não tinham, isso não existia na China, nem indústria química. Então eles estavam também nessa contradição brutal que piorou com essa ação. Por um lado, de cara com esse problema da burguesia especulativa, né, essa ganância da burguesia, que é um negócio visceral, e com a disputa no campo entre camponeses pobres e camponeses abastados. Então, aí você teve, do ponto de vista social, digamos assim, entre 1950 e 1957, você teve vários movimentos meio contraditórios. Por um lado, os camponeses começaram
os camponeses pobres, uma parte dos camponeses médios, começaram a utilizar formas cooperativas de trabalho, de ajuda mútua para se confrontar com os camponeses abastados. Tá? Primeiro organizaram o que aqui a gente chama de mutirão, né? Forma de ajuda mútua, depois começaram a formar cooperativa, então começou a surgir um movimento cooperativo na China, não com base na introdução de máquinas que levassem a cooperativização, mas com base a enfrentar a luta de classe contra os abastados. Né? Então esse é o primeiro complicador. Depois teve o problema de que os Estados Unidos e as potências ocidentais estabeleceram bloqueio não só diplomático, mas econômico também contra a China. Então nenhum país ocidental negociava com a China. Tá? Eles não tomaram Hong Kong para ter uma janela aberta. Hong Kong e Macau permaneceram como colônias. Eles podiam ter tomado, mas mantiveram como uma espécie de janela para ter alguma ligação com o mundo exterior, né? Mas foram bloqueados de cara, né? E pela 7ª Esquadra Americana, protegendo também Taiwan, e todos os países eram proibidos de negociar com a China. E a União Soviética, nesse período, e os países do leste europeu não tinham condições também econômicas de ajudar. Então era uma situação, digamos, extremamente complexa para eles. Eles resolveram, então, desenvolver a indústria pesada, porque não tinha jeito, aí com a mão do Estado. Tá? E você, quando vai desenvolver força produtiva desse tipo, você precisa ter capital acumulado. Isso aí é uma lei da economia política, não adianta. Ou você arranca onde? De onde isso? Você arranca do trabalho excedente produzido pelos operários camponeses, não tem jeito. E tudo isso confluiu no que depois eles chamaram no movimento das Sem Flores, de 57, porque começou todo mundo a reclamar, os operários reclamaram, os camponeses reclamaram, a burguesia reclamava, reclamação geral. E é lógico, tinha contra-revolucionários também internos, porque nem todo mundo fugiu. Né? Tinha gente que não concordava. Né? Então se criou uma situação muito complicada e eles resolveram então lançar o movimento das Sem Flores para fazer então abrir para as críticas, etc. para reformularem. E viram que estavam dando muita, vamos dizer, tinham dado atenção máxima para a indústria pesada e pouca atenção para a indústria leve, quer dizer, a indústria de bens de consumo corrente, né? E mesmo para a agricultura. Um pouco seguindo o modelo soviético. Então eles resolveram, a partir de 57, já reformular a sua política de desenvolvimento. Equilibrar melhor o desenvolvimento da indústria leve com a indústria pesada, dar mais atenção para a agricultura. Então o ritmo de desenvolvimento tendia a rebaixar. Foi nesse momento que surgiu a concepção de que se você mobilizasse as grandes massas da população, né, na luta pelo socialismo, você conseguiria uma participação mais intensa no desenvolvimento das forças produtivas. Então foi o programa chamado Grande Salto Adiante, em que as massas foram chamadas a produzir aço, né, a fazer grandes obras de irrigação, etc. Quer dizer, foi todo um plano de desenvolvimento econômico com base na participação massiva da população. E houve uma participação massiva da população. Só que, qual era o problema? Você não desenvolve uma produção de aço se você não tiver uma base técnica razoável. Então, houve um desperdício brutal de aço mal feito, que não servia para nada, né? O que eles chamavam de aciaria de quintal, né?
Depois, problemas sérios no transporte do carvão. Você, para produzir aço, você precisa de carvão. Então as ferrovias que eles tinham não aguentavam as demandas de carvão. Se transformou numa operação antieconômica. Depois, vamos dizer, embora a mobilização para aumentar os canais de irrigação, eles praticamente eles conseguiram fazer com que metade da área agrícola chinesa pudesse ser irrigada, com a construção de grandes canais, etc. Mas, por outro lado, para você produzir grandes canais, você tem que tirar o pessoal da produção real. E aí a produção agrícola caiu. E você, além disso, teve uma seca brutal nos anos 60, então a produção caiu mais ainda. Então, vamos dizer, o grande salto, embora tenha deixado, principalmente na área rural, na área agrícola, os canais de irrigação, que possibilitaram depois dar um salto na produção agrícola, mas ele foi um desastre. Tá? Eles tentaram fazer reajustes, tentaram refazer uma nova estratégia, né? Isso entre 60 e 64. Né? O bloqueio continuava. A primeira potência ocidental que rompeu com o bloqueio foi a França em 64. Ou seja, de 14 anos, quase 15 anos depois da República Popular. Eles tinham relações diplomáticas só com os países do leste europeu, com a União Soviética, com alguns países asiáticos, né? Índia, tinha uma boa relação com a Índia, participavam do movimento dos chamados não alinhados e tal. Era muito engraçado porque eles eram alinhados para dizer, mas participavam bem do movimento não alinhado. Né? Tinha uma concepção de coexistência pacífica muito interessante, né? Junto com os asiáticos estabeleceram os chamados princípios de coexistência pacífica dos vários países e tal, mas uma dificuldade brutal. Então, ainda dentro disso, eles tentaram estabelecer o programa das chamadas 4 modernizações, que é de 64, a primeira ideia de que era preciso desenvolver a indústria, a agricultura, a ciência, a tecnologia, né? É de 64. Mas já num contexto de disputa interna muito grande, que você se mobilizar as grandes massas, né, do povo, você consegue construir o socialismo com as próprias forças, não precisa contar com ninguém. Essa disputa que tinha por base, por incrível que pareça, embora não apareça muito nitidamente, mas que tinha por base a luta de classe que estava sendo travada no campo, entre os camponeses pobres e os camponeses médios e abastados, ela tomou vulto enorme. Aí eu preciso voltar um pouco atrás na tradição camponesa chinesa, que não é só chinesa, isso é meio camponesa geral. Né? Se você pega os cavadores e os lévidas na Inglaterra, você pega as revoluções camponesas que ocorreram na Alemanha, todas elas são igualitaristas por baixo. Elas não fazem a guerra, ou não fazem a revolução ou as revoltas para se igualar aos de cima, não. Eles querem puxar os de cima para se igualar aos de baixo. É um igualitarismo por baixo. E é isso que vai marcar a chamada Revolução Cultural, que começa em 66. Eu pessoalmente acho que o Mao, na verdade, surfou numa onda alta para não ser afogado. Se ele não tivesse procurado dirigir esse processo, ali teria, eu acho que teria sido um processo
de anarquia geral, e a China podia ser uma nova guerra civil. Os chineses não fazem ainda não faz isso. O próprio Deng Xiaoping, nos trabalhos dele, ele diz que é preciso deixar mais tempo passar para avaliar com mais serenidade a revolução cultural, saber as causas reais e tudo. Eu, como não sou de lá, não tenho esse compromisso, eu posso me afoitar a achar que a coisa, vamos dizer, a base de tudo é porque se você pegar todas as ações, você vai ver, lógico, aparece em primeiro plano a Guarda Vermelha dos estudantes. Então os estudantes foram a tropa de choque. Né? Até 69 os estudantes jogaram um papel fundamental. Depois aparecem os operários e tudo mais. Mas todas as ações eram orientadas no sentido de mandar aqueles, os chamados que eles chamavam de seguidores do caminho capitalista, para o campo, para trabalhar no campo e aprender com os camponeses o que é ser pobre. Então você fica vendo que a raiz está lá atrás. Né? Mesmo porque, vamos dizer, nesse período todo, o campesinato, do ponto de vista da estrutura da população economicamente ativa, era 80% da população. Tá? Então, a revolução cultural, ela quase destrói o PC, foi um negócio assim violento em relação ao PC. O Mao joga um papel importantíssimo em salvar quadros. Na verdade, ele conseguia, mandava um para ser diretor numa cooperativa, outro para ser diretor de não sei o que, mas na verdade ele salvou a maioria dos quadros antigos, revolucionários antigos, né? Ele e o Xu Enlai, que o Xu Enlai era o considerado o elemento de direita que era mais atacado, e o Mao nunca aceitou que tirasse o Xu Enlai de primeiro-ministro. Ele sempre... Então é o tipo da coisa, vamos dizer, do acontecimento histórico que durou 10 anos, né? Eles praticamente pararam todas as aulas, fecharam as escolas, as universidades, foi um negócio assim meio estapafúrdio, mas que era massivo, né? Mas que foi se esgotando e perdendo força à medida que a experiência foi mostrando que aquilo não dava certo. Então, quando chegou em 76, porque em 76 ocorre, não só um terremoto terrível em Tangshan, que matou mais de 200 mil pessoas, né? Como morre o Xu Enlai em janeiro e morre o Mao em setembro. Em 76 há uma disputa de poder já no âmbito da direção do PC. Vira quase uma disputa palaciana, né? Já para quem vai substituir o Mao. O Mao tinha, vou dizer, antes de morrer, tinha sido pressionado para colocar na direção, como vice-presidente, alguém do que eles chamavam, um dos que eles chamavam de Grupo dos Quatro, Bando dos Quatro, que era a ex-mulher dele, mais outras 3 pessoas. E ele não fez isso. Ele colocou um dirigente da província de Hunan como vice-presidente do partido, fez força para coisa, né? Quando ele morre, então, a Shanxin, que era a ex-mulher dele, e os outros tentam dar um golpe palaciano. Né? Não, nós somos os herdeiros do Mao e não sei o quê, e aí os outros membros do partido, que também tem isso, deixa eu voltar um pouco atrás. Em 74, já no processo de declínio da Revolução Cultural, sob a influência do Xu Enlai, do Mao e de alguns outros, eles começam a retomar os antigos quadros revolucionários.
trazer de novo para o Comitê Central e trazer para a direção do Estado. Então, o Deng Xiaoping, nesse período, vem para ser, na realidade, ele passa a ser não só presidente da Comissão Militar, como o chefe do Estado-Maior do Exército, como o principal assessor do Chou Enlai, vice-ministro do Chou Enlai. Na realidade, ele passa a ser o ministro, o primeiro-ministro, porque o Chou Enlai já estava doente, com câncer, o Chou Enlai câncer e sem muitas condições, hospitalizado, sem muitas condições. Lógico que ele tinha ainda um papel importante, mas na prática quem era o primeiro-ministro era o Deng Xiaoping já em 74. Tá? E vários outros antigos quadros que tinham sido demitidos com a Revolução Cultural começam a voltar a partir de 74. Então já tinha um grupo reconstituído que deu para enfrentar o Bando dos Quatro. E chegou um momento que tiveram que prender o Bando dos Quatro. E quando prende o Bando dos Quatro, que achavam que isso ia causar uma revolta popular, porque prenderam o Bando dos Quatro, é o contrário. Há um carnaval, o povão vai para a rua para saudar a prisão dos Bandos dos Quatro, etc., o fim da Revolução Cultural, quer dizer, que era o povão que tinha apoiado a Revolução Cultural antes também. É complicado porque antes tinha apoiado, mas é que esgotou. O que permite, então, ao PC, né, se reestruturar, fazer uma avaliação. Eles passaram entre 76 e 78, 2 anos em avaliação da experiência histórica deles, da experiência revolucionária, que não é brincadeira, eles tiveram, na verdade, 3 guerras civis revolucionárias e uma guerra de resistência ao Japão. São mais de 20 anos que eles passaram em guerra, quer dizer, um pessoal temperado numa guerra e vamos dizer, um contingente de quadros que foi formado num processo de tensão extrema, né? Então eles recuperam toda essa experiência, passam 2 anos, chego à conclusão, primeiro, que precisa de imediato fazer reajustamentos na situação agrícola. E aproveito certas experiências que os camponeses já estavam fazendo de retorno, porque no período anterior, com a cooperativização, eles passaram a ter comunas populares, que eram entidades administrativas de regiões inteiras, que incluíam várias cooperativas, e tinham brigadas de produção e equipes de produção. Na verdade, era uma organização militar. E eles se deram conta de que, como em toda organização militar, uns trabalhavam mais do que os outros, mas todo mundo ganhava igual. Então, em vez de ser um negócio produtivo, tinha se transformado num negócio não produtivo. E alguns camponeses em algumas cooperativas começaram a fazer experiências de retorno ao usufruto da terra com contratos de responsabilidade. Então eles se comprometiam a produzir o que historicamente aquele pedaço de terra produzia, que na China não é muito grande, na China é menos de 1 hectare, na verdade, né, por pessoa. Depois, então, pagar a cota para a cooperativa, né, entregar à cooperativa uma cota que o Estado compraria, né, pelo preço estabelecido entre as partes, e o que fosse excedente daquela cota, eles poderem vender no mercado, né, nas feiras rurais, etc., tal, pelo preço de mercado. Então, essa experiência já vinha sendo feita em algumas cooperativas, meio espontaneamente, meio contra a linha geral. Eles resolvem, então, adotar isso como linha geral. E mais importante que tudo, eles refazem o preço de compra da produção camponesa, melhoram o preço de compra da produção camponesa. Então isso já foi em 78. Tá? Isso foi um dos reajustamentos mais importantes que eles fizeram nesse período. O outro aqui, em 79,
eles resolvem, eles já desde 74 tinham uma avaliação da situação internacional em dois rumos. Uma, de que o período de ascenso revolucionário que começou logo depois da Primeira Guerra Mundial e que continuou após a Segunda Guerra Mundial com as guerras de libertação nacional, descolonização, etc., estávamos chegando ao limite. E que daí em diante eles iriam passar um grande período de descenso revolucionário. Tá? E que, portanto, era preciso adotar outras estratégias e outras táticas para aguentar esse processo. Então que era preciso, por outro lado, que o capitalismo, àquela altura, já estava num processo de que nos países avançados havia um excesso de capital, portanto deveria haver um rebaixamento da taxa média de lucro e que levaria o capitalismo a exportar suas plantas como exportação de capital. O que não era novidade, isso já tinha sido dito pelo Lênin em 14, mas que esse processo ia tomar um vulto muito maior do que tinha até então. E que era preciso aproveitar esses capitais então para o desenvolvimento chinês. E eles então resolvem, em 79, se abrir para fazer uma abertura econômica para investimentos estrangeiros. Voltando um pouco atrás, que é interessante que ocorre no período da Revolução Cultural, é que entre 70 e 74, a China, vamos dizer, tinha feito a abertura política para o mundo. Porque mesmo no processo da Revolução Cultural, em função das disputas dos Estados Unidos com a União Soviética, eles aproveitam essa disputa, os Estados Unidos fazem um reajustamento na estratégia política, fazem um acordo com os chineses em 70, 71, e nessa onda os chineses então praticamente acabam o bloqueio econômico. E eles resolvem então aproveitar esse fim do bloqueio econômico para captar capitais estrangeiros para a retomada do desenvolvimento chinês, principalmente para importar tecnologias e entrar no mercado internacional, que foram as zonas econômicas especiais. Eles são muito engraçados porque eles dizem que eles copiaram a ideia das zonas econômicas especiais da Zona Franca de Manaus. Só que inverteram o processo, porque na Zona Franca de Manaus, na verdade, você tem as empresas estrangeiras que importam para fabricar para o mercado brasileiro. Na China foi o contrário. Então vocês vêm para cá, trazem capitais, trazem altas tecnologias, fazem joint venture com empresas estatais chinesas, mas para vender para o mercado externo. Do ponto de vista prático, significava o seguinte: o capital estrangeiro levava capital, levava tecnologia, a empresa chinesa estatal internalizava a tecnologia e eles entravam na garupa das empresas estrangeiras no mercado internacional. Né? Quer dizer, um upgrade bem upgrade em relação à Zona Franca de Manaus, mas eles continuam dizendo que aprenderam com a Zona Franca de Manaus. Então isso eles fazem em 79. E eles resolvem, a partir de 80, realizar uma série de reformas no socialismo chinês. Porque eles, na verdade, levam em conta de que quem tem que desenvolver forças produtivas não é o socialismo. O socialismo, ou o comunismo. O socialismo, na verdade, é um processo de transição que deve ocorrer, que deveria, teoricamente, ocorrer, já quando o capitalismo chegasse naquele ponto de autodesenvolvimento, em que não precisa mais do trabalho você vender a força de trabalho, ele já está extremamente mecanizado, robotizado, diabo 4, produz então para atender a todas as necessidades sociais e
você então tem condições de distribuir a produção de acordo com as necessidades de cada um, sem precisar de explorar a força de trabalho. Então era outra coisa. Ele chega à conclusão de que então não tem jeito. Vamos dizer, eles eram um país atrasado, tinham que contar então ainda, fazer um processo então, de transição socialista muito mais complicado do que tinha sido previsto pelos teóricos. Por quê? Porque eles eram um país atrasado que tinha ainda que desenvolver o capitalismo, mas numa nova condição, eles sendo Estado. Que a diferença então é essa. Você tem um Estado que é socialista, tem perspectiva socialista, né? Representa o povo, está preocupado com o povo, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista econômico, você atua de duas formas, atua com empresas estatais e empresas privadas. E a partir de 80, eles começam a implantar um programa de reformas de longo prazo. Tanto reforma na economia, quanto reforma na política. Aliás, a reforma na política, elas muita gente diz que elas na verdade começaram já no período de 78 e 79, eles resolvem, e começam a aplicar a partir de 80, de que nenhum dirigente pode chegar aos postos máximos por mais de dois mandatos. Então que tem que haver um rodízio, tanto no Comitê Central, quanto no Biro Político, quanto no governo. Tá? Então ninguém pode ser secretário-geral a vida toda. Acaba com isso. Porque antigamente era aquele negócio, era a gerontocracia que ficava. Né? Não, então não tem mais isso. Né? A aposentadoria aos 65 anos, todo mundo, porque é uma forma inclusive de criar novas oportunidades de trabalho, deixar os novos irem assumindo. Né, formar. Eles assumiram, eles adotaram, no caso do PC e do governo, um processo intermediário de que os velhos quadros ainda continuaram como conselheiros durante algum tempo, era uma comissão de assessoria, né, para os novos. Mas isso logo depois acabou também, hoje não, então virou lei. Né? Outra coisa é isso, tem que ter uma legislação em todos os sentidos, o partido não pode tratar de tudo, tem que ter legislação e se comportar diante da lei. Também aquele negócio de que, bom, eu tenho carteirinha do partido e eu entro em qualquer lugar, também não tem mais isso. Tem que ser de acordo, o partido também tem que obedecer a mesma lei que o povo obedece. Então, uma série de mudanças políticas, depois na economia principalmente, né? E na própria sociedade, né? Na reforma urbana também. Então, a China entra a partir de 80, primeiro faz a reforma na agricultura. Então, a partir da década de 80 eles começam as reformas, então, políticas, econômicas, sociais, etc. Tendo com, vamos dizer, orientação estratégica de que era preciso, primeiro, construir uma civilização material forte. Quer dizer, que uma indústria forte, capaz de produzir atender às necessidades da população chinesa em termos de produtos estratégicos, produtos primários, produtos de correntes e assim por diante. Né? Ter uma agricultura forte também. Tá? Eles começam as reformas na agricultura, tá? A primeira vai de 80 a 84. Depois reformar banco, reformar as finanças, reformar a administração, né? Fazer um processo geral de preparar a China para se transformar materialmente numa grande potência econômica, certo? E paralelamente a isso, ir construindo aquilo que eles chamam de uma civilização espiritual. Quer dizer, culturalmente avançada, certo? Com instrução, com o pessoal. A reforma, então eles dividiram do ponto de vista da organização da reforma em dois momentos.
de 80, começam em 80 as agrícolas, a reforma na agricultura, e a partir de 84 começam as reformas urbanas, portanto na indústria, no comércio, nos serviços, etc. Do ponto de vista metodológico, que aí eu acho importante, é uma experiência deles que eu acho bastante necessário acentuar, é que primeiro, que eles deveriam, se você, o pessoal do período lembra, que havia na ocasião a ideia de reforma de choque. O neoliberalismo estabeleceu, estava na moda de dar choque econômico. Então houve choque econômico neoliberal no Brasil, eles conseguiram vender a ideia na Rússia, né? Na União Soviética também botaram o choque econômico e vai por aí. Os chineses disseram, não, nós vamos fazer reformas parceladas, pausadamente. Né? Não vamos correr de jeito nenhum, não vamos fazer nada de choque. Então, a primeira coisa que eles descartaram foi choque. Segundo, todas as reformas, portanto, parceladamente, vão ser realizadas com base em experiências práticas múltiplas. Então, precisava fazer uma reforma no sistema bancário. Então, várias ideias, sempre, você sabe que sempre tem muitas ideias, né? Então eles, em vez de escolherem só uma e descartarem as outras, não. Eles botavam as várias ideias em vários lugares para serem testadas e, com base nos resultados práticos, eles então adotavam isso como lei geral. Outra coisa, se começar a dar errado, não ter medo de voltar atrás e reconsertar. Tá? Não achar que tudo vai ser certo, que tudo vai dar certo, não. Se for preciso, recua, retoma. Então a metodologia que eles adotaram foi sempre uma metodologia de experimentação antes de transformar em geral. Outra coisa também que é muito importante no processo é que uma orientação que pode ser muito boa para uma província avançada pode demorar mais tempo a ser realizada em outras províncias. Principalmente se tratando das etnias minoritárias. Porque na China você sabe que são 56 etnias. A etnia majoritária Han tem 92% da população é Han, mas tem mais 50 e tantas etnias que são diferentes. Tem a tibetana, tem a manchu, tem a Miao, tem a Liao, tem um montão de nomes, tem o Zhao, né? Tem os uigures, vai assim por diante. Algumas têm alguns milhões de habitantes, por exemplo, os Zhao tem o Zhuang, ou Zhuang, não me lembro bem, tem 22 milhões, parece, né? Outras têm 8 milhões e tem uma de 1.000 e pouco habitantes. Então ele diz, olha, as etnias não são obrigadas a cumprir os planos e as diretivas no ritmo da Han. Elas, é o passivo que nós temos em relação a elas, então elas têm direito a ir se adaptando paulatinamente, sem muita coisa, né? Sem pressa. Tem as diferenças também culturais, religiosas, né? Por exemplo, os uigures, o noroeste da China é islâmico. O sudoeste, em grande parte, é lamaísta, né? O budismo do lama, né? Que é uma variante, né? E assim por diante. Então, e tem até o xamanismo, tem algumas etnias que são xamânicas ainda. Então você tem uma ideia da variedade, né, da diversidade chinesa. Então eles têm tentado combinar isso. Então nesse período, então, a perspectiva era dobrar o produto interno bruto em 10 anos, depois dobrar de novo em 20 anos, dobrar de novo em 30 anos. Eles mais do que fizeram isso em 30 e poucos anos.
Pra você ter uma ideia, eles tinham um produto interno bruto que era, não chegava a 100 bilhões de dólares em 80, né? Hoje é 17 trilhões de dólares. Né? Produção agrícola deles, que era de, mesmo na faixa agrícola pequena, de 300 milhões de toneladas, hoje é de 550, mais de 550 milhões de toneladas de grãos. Gente, eles têm problema de monte, né? Eles estão reformando ainda as cidades, reformando os prédios, né? Modernizando os transportes. Então, eles ainda têm muita coisa atrasada, né? As regiões do Nordeste, aliás, no Noroeste e do Sudoeste ainda são atrasadas em relação às do Centro. Então, são coisas que eu acho que não resolvem em 200 anos, 100 anos, 200 anos. Né? Do ponto de vista cultural também. Né? E tem um montão de problemas internos. Outra coisa que eles chegaram à conclusão é o seguinte: não dá para fazer todo mundo enriquecer ao mesmo tempo, igualmente. Vai ter desigualdade. O problema é nunca deixar que a desigualdade, por um lado, se amplie demais, nem fazer com que uma parte baixe. Não, tem que todas subirem, mesmo que subam desiguais, mas todas subindo. E eles têm conseguido fazer isso de uma forma que é impressionante, porque se você pegar 1978, quando eles começaram a discutir as reformas, a China podia ser considerada assim: 700 milhões de pobres e 400 milhões abaixo da linha da pobreza, né, pelos padrões internacionais. Hoje a China pode ter, se você negócio de renda, você pode dizer assim: a China tem uns 500 milhões de classe média alta, uns 500 milhões ou mais de classe média e inferior, e ainda tem uns 400 milhões de pobres, mas não abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza parece que eles tinham, segundo os dados da ONU, 16 milhões do pessoal que vive nas áreas mais atrasadas, de altas altitudes, onde não chega luz nem nada. Mesmo aí eles estão resolvendo, fazendo com que, principalmente com a energia solar e com a energia eólica, esse pessoal tenha autossustentação para se desenvolver e tudo mais. Mas isso é mais complicado. Mas mesmo assim é residual. Você, numa população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, você ter 16 milhões, né, ainda na pobreza é mixaria. Entende? Então, globalmente assim, se pode dizer que eles, num período de 20 a 30 anos, tiraram da linha da pobreza mais de 800 milhões de pessoas, se jogaram em classe média. Né? Do ponto de vista social, o que aconteceu? Aconteceu aquilo que, quer dizer, primeiro, o número de camponeses foi reduzido. Então, o número de camponeses que era uns 350, 400 milhões, está baixando para 200 e poucos milhões. O número de operários industriais, que era de 100 milhões, aumentou para 370, 380 milhões. A população urbana, bom, pequena burguesia também cresceu muito. A pequena burguesia teve um crescimento bastante acentuado. Né? A população ativa deles deve estar entre 700 e 800 milhões de pessoas, população ativa. Bom, o desenvolvimento, eles conseguiram se transformar na fábrica do mundo. Numa época que todo mundo dizia que estava o pós-industrial. Na verdade não foi nada, eles se aproveitaram da crise do capitalismo para dar um salto brutal. Né? Pela paridade de poder de compra, eles passaram os Estados Unidos no PIB. Né? Já são a primeira em termos de
paridade de poder de compra. Per capita não, per capita eles ainda vão levar uns 30 anos ou 40 anos para também passar. Mas se eles continuarem nesse ritmo, mesmo crescendo a 7% ao ano, eles nos próximos 30, 40 anos eles se transformam na principal potência econômica real mesmo, em termos de paridade de poder de compra também, de per capita. Tá? O que é uma mudança brutal, porque hoje, se você contar só o número de operários chineses, a classe operária chinesa é maior do que toda a classe operária europeia do período de auge da classe operária. Então aquele negócio de que a classe operária acabou, isso está acabando nos Estados Unidos, mas não na China, não na Índia também. Aí é porque, na verdade, o que houve foi uma mudança do eixo tecnológico, do eixo econômico dos Estados Unidos e Europa para a Ásia. Isso a gente ainda. E isso puxado pela China, fundamentalmente puxado pela China. Então você tem uma nova geopolítica mundial, você tem um processo. A China teve uma contribuição fundamental para o rebaixamento da inflação mundial, né? Tem uma série de fenômenos mundiais que ocorreram, inclusive em relação ao Brasil. Quer dizer, o Lula teve um governo que pôde fazer alguma coisa com base na demanda chinesa de minério e de commodities agrícolas. Se beneficiou terrivelmente disso. A Dilma agora, coitada, ficou apertada porque com a crise mundial o chinês sozinho não dá para garantir. Né? Embora, do ponto de vista do comércio Brasil-China, o Brasil seja superavitário com a China. O Brasil ainda tem uma balança comercial superavitária com a China. Tem deficitária com os Estados Unidos e com a Europa, mas não com a China. Eles têm contribuído muito para o multilateralismo, né, mundial. Para eles é fundamental que o mundo tenha paz, ou pelo menos conflitos controlados, porque eles não querem cair no mesmo erro da União Soviética, da corrida armamentista, que pode ser fatal. Né? Eles continuam dizendo que eles são um país em desenvolvimento, não são um país desenvolvido. Eles deram um salto brutal na educação, mesmo assim eles querem passar de ser made in China em made by China, que é outra coisa, porque aí é tecnologia própria, né? Estão avançando rápido nessa parte. Eles têm mais, por ano hoje eu acho que eles têm 300 a 400 mil chineses estudando no exterior. Ele tem umas coisas engraçadas, porque a rigor teve um período em que os Estados Unidos iam para cima dos chineses dizendo: vocês não abrem a possibilidade de pessoal viajar, não sei o quê, migrar, etc. Aí eu tenho uma piada quanto a conversa do Reagan com o Deng Xiaoping, né? Que o Reagan reclamou isso. Aí o Deng Xiaoping perguntou: quantos milhões de passaportes você pode emitir para a gente abrir logo para a ida de 5, 10 milhões? Bom, se vocês emitirem, a gente abre. Aí eles se deram conta, né, de que para o chinês 10 milhões a menos, 10 milhões a menos não faz diferença nenhuma. Porque isso é o número de postos de trabalho que eles têm que criar todo ano, ainda hoje. Esse é um dos problemas do futuro deles. Tá? À medida que eles aumentarem a produtividade do trabalho, eles vão se confrontar com o problema do desemprego tecnológico. Hoje eles mantêm uma taxa média de desemprego, eles têm mantido nos últimos 30 anos uma taxa média de desemprego em torno de 4%, com seguro-desemprego. Mas você para ter direito ao seguro-desemprego, ou você presta serviço comunitário,
ou você faz curso de reciclagem profissional. Então você não fica em casa ou fica zanzando. Não, você tem que... É um tipo de trabalho que você recebe, digamos, o mínimo para sobreviver, mas com base num trabalho que é outro tipo. Entende? Eles adotaram o sistema de renda mínima. O senhor presidente deve ficar contentíssimo com ele, porque ele lá tem a renda de sobrevivência, né? E eles vão, provavelmente essa experiência vai mostrar para ele qual vai ser a saída também para resolver o problema do desemprego tecnológico. No momento eles não têm ainda o problema, eles estão conseguindo criar, principalmente com o desenvolvimento do serviço, do comércio, etc., manter uma taxa de crescimento em que eles com 7 a 7,2% de crescimento ao ano, eles geram cerca de 10 milhões de postos de trabalho ainda. E isso eles têm muito ainda, porque eles ainda, para atender o conjunto da população chinesa, eles ainda têm, sei lá, uns 10 a 15 anos assim, que eles não vão ter esse problema. Mas de qualquer maneira eles já estão tendo experiência de como resolver isso. Eles estão agora, vamos dizer, com projetos de desenvolver a malha ferroviária. Eles já estão com mais de 100 mil quilômetros de ferrovias. Tem, desses 100 mil quilômetros, 13 mil quilômetros, cerca de 13 mil são de alta velocidade. Eles querem chegar a mais de 200 mil quilômetros de ferrovia, porque a China era maior do que o Brasil, 1 milhão de hectares, 1 milhão de quilômetros quadrados, aliás. É lógico que eles, enquanto nós temos uma região amazônica que ocupa 60%, eles têm os desertos de Gobi e Tamatacã, que é quase isso também. Não sei se chega a 60%, mas acho que cerca de 40% a 50% do território chinês é deserto. O que dá problema, inclusive, de tempestade de areia em Pequim, em algumas cidades do Nordeste. Né? Então eles têm muita coisa, tem que resolver os problemas de assoreamento dos rios, de poluição, que uma parte é histórica, outra parte foi criada no desenvolvimento atual, que eles não têm, a base deles de energia é carvão. 60% da energia elétrica gerada na China é carvão. Os outros 40% são hidráulica, nuclear, eólica e solar. Então, voltando ao problema social na China. A China por um lado, reduziu o campesinato, o processo de reformas econômicas, com desenvolvimento industrial, desenvolvimento de serviços, do comércio. Né? Ela aumentou em muito a classe operária. Agora, ela também criou uma pequena burguesia relativamente ampla, extensa, e criou uma burguesia nacional, né? Convivendo também com parte de uma burguesia estrangeira, que são as grandes empresas. As 500 grandes corporações capitalistas estão na China. Tá? A longo prazo, a médio e longo prazo, eles vão se confrontar, por um lado, com o desenvolvimento tecnológico maior, portanto, vão se confrontar com desemprego estrutural, vão ter que ver como resolve isso. Vão se confrontar com o desejo da burguesia de assumir o comando, que esse é um problema, porque o Estado chinês joga um papel fundamental na redistribuição de renda, né? E na orientação do desenvolvimento. Então, tá? E à medida que o desenvolvimento tecnológico e a civilização material crescerem, e paralelamente, se eles conseguirem crescer a civilização espiritual, eles vão ter que ver como resolve o problema da maior socialização da propriedade, retomar a socialização da propriedade. Medir isso é complicado, porque saber onde as forças produtivas chegaram a um ponto
certo ou não, é complicado. Eu estava falando da parte da energia, por exemplo. A energia chinesa hoje, se você comparar com a brasileira, o brasileiro tem 100 gigawatts de potência instalada, ou 110, algo desse tipo. A China hoje tem mais de 1000 gigawatts de energia instalada. Tá? Desses, vamos dizer, 1000, arredondando, 1000 gigawatts, 200 já são de energia hidráulica, é o dobro do que o Brasil tem em energia instalada hidráulica. Tá? Mas 600 são de energia a carvão, que é extremamente poluente. É lógico que eles estão introduzindo o carvão líquido, que tem pouco enxofre, então, que diminui brutalmente a poluição, mas você reformar 600 gigawatts de energia, usinas que produzem 600 gigawatts, precisa tempo. Né? Eles têm uma parte importante que é nuclear, eles hoje são a maior área de uso de energia solar do mundo, né? Estão avançando não só na energia solar para economizar o uso de energia das outras fontes, como também para produzir energia, que são tecnologias diferentes, né? São problemas tecnológicos diferentes. A energia eólica deles, eles deram um salto brutal também, tinham 2 gigawatts de energia, hoje tem mais de 10 gigawatts de energia eólica, né? Estão aproveitando muito. Algo que nós estamos muito longe ainda, que já estão começando também a ver com o aproveito, é a energia das marés, né? Que são questões importantes para resolver os problemas de poluição. Tá? Eles estão nessa área de poluição, eles estão fazendo um processo de reflorestamento intenso, né? Milhões de hectares, por exemplo, mas tem que ter cuidado também, porque isso entra também na área agrícola, então tem que ser contrabalançado. Né? A luta contra o deserto, principalmente com o deserto de Gobi, que é um deserto arenoso, é um problema sério. Tá? Então são problemas que não se resolvem a curto prazo. Todos esses problemas vão se resolver a médio e longo prazo, e com dificuldade, porque exigem tecnologia, exigem riqueza acumulada, exigem tudo isso. E exigem muita determinação. Eu acho que, do ponto de vista geral, a questão chave, primeiro é o Partido Comunista não mudar a sua natureza de ter o povo como principal indicador de futuro, né? Principalmente a sua classe operária, que é nova, que está aprendendo, porque é uma classe operária que veio do campo, está aprendendo o que é capitalismo, né? E já está lutando. É interessante que na China tem luta de classe. É lógico que eles não tomam isso como principal, e o Estado entra para negociar, para chegar a um acordo e tal, né? Sempre defendendo mais os interesses dos operários, mas também vendo como isso não atrapalha o desenvolvimento das forças produtivas, né? Mas, e o Estado também não mudar sua natureza, ser um Estado a serviço do povo. Se eles conseguirem manter isso a longo prazo, o futuro pode ser muito bom. Se não conseguir, vamos passar por mais uma experiência complicada. Mas é uma experiência a ser acompanhada. Outra coisa que é importante, eu acho, da experiência chinesa, é que eles colocam até como um aditivo, né? Que eles falam que caracteriza a China como uma economia de mercado com peculiaridades chinesas ou com características chinesas. Ou seja, no processo desigual de desenvolvimento do capitalismo, o processo de mudanças não pode ser igual em todos os países. Cada nação vai ter que tem a sua própria história, que é uma história diferente. O Brasil tem, por exemplo, 500 anos pouco mais de 500 anos de vida, né? Se contarmos desde o início da colonização portuguesa. A China tem 6.000 anos, é outra história, entendeu? Os Estados Unidos tiveram outra, a Europa, cada país da Europa teve. Então, são características nacionais que a gente não pode aplainar
por vontade própria administrativa, não tem jeito. Então, cada processo, vamos dizer, de transformação socialista vai ter que ter o famoso com peculiaridades brasileiras, ou com peculiaridades paraguaias, ou com peculiaridades bolivianas, e assim por diante. Não dá para ser tudo igual. São povos diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, então vão ser processos de transformação diferentes também. Acho que esse é um dos ensinamentos interessantes que a gente precisava levar em conta. Se quiser conhecer a China, a experiência chinesa, vai ter que estudar. Não tem jeito, vai ter que ler. Eu acho que eu fiz o Enigma Chinês, Capitalismo e Socialismo, em 87. Na época que todo mundo me achava meio doido por ter feito algo que não ia dar certo. Hoje eu digo que eu acertei uns 80%. Tá? O que depois do ensaio é um índice bom. Ali tem uma bibliografia, eu consultei muita gente. Além disso, surgiram muitos livros novos. Depois eu fiz para a Unesp um outro livrinho mais condensado, A Revolução Chinesa, que também tem mais coisas já acrescentadas na bibliografia. E de uns anos para cá, tem muita coisa nova publicada nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, né, que pode ser, alguns traduzidos no Brasil, outros não, que devem, todos, inclusive os meus, devem ser vistos com muito espírito crítico, porque é uma experiência diferente, não pode ser ignorada, mas todos os textos feitos têm, lógico, deficiências, e se a gente não ler e estudar com espírito crítico, pode chegar a uma conclusão diferente. Tem uma filmografia também sobre a China, relativamente achável hoje, né? Eu sugeriria, para quem quiser conhecer o que é com os problemas da China de uns anos atrás, o Nenhum a Menos. É um filme que tá na praça. Tem o Caminho para Casa, né? E tem outros, eu acho que tem outros que estão que são fáceis de achar, tá? Então, inclusive com versão em português e tal. Vale a pena conhecer, porque não só a China, por exemplo, hoje a China está produzindo por ano mais de 700 filmes, eles já têm uma indústria cinematográfica razoável, né? Muitos não são internacionais conhecidos, mas tem vários que são conhecidos internacionalmente, vale a pena ver, são filmes bem feitos e tudo, né? O resto, a música deles é uma música diferente, né? Não é muito conhecida no Brasil, né? Culturalmente tem coisas que parecem, tem coisas que às vezes parece coisa árabe também, parece coisa do Nordeste. Aliás, os cantores que tiveram maior sucesso na China foram Zé Rico e Milionário. Porque é bem camponês, né? A cultura ainda é muito camponesa, né? A cultura urbana é nova na China, é recente. A cultura ainda é muito camponesa, né? Mas, e a história chinesa em geral vale a pena ser conhecida porque ela é muito rica.